Os gigantes tendem a ser maiores do que nós. Caso contrário, eles não seriam gigantes. Porém, as pessoas de baixa estatura, que podem ser considerados baixotes, ou talvez um termo, não sei se é pejorativo ou não, mas se o for, não entenda-me desse modo, um anão, né, uma condição física, pode ser considerado um anão, um pequeno, diante de um gigante ou diante de uma pessoa de estatura comum. Mas diante de uma formiga, ele é um gigante. Então a questão de ser gigante é muito relativo. Com base no quê? Qual a vara de medir? Qual a regra que se tem? Você precisa balizar em algo. Aí você considerará pequeno, médio, grande ou até mesmo gigante. Então, diante de nós, os gigantes que nos sobrevêm, normalmente são gigantes porque nós somos baixotes, somos pequenos, somos pó, somos cinza. No caso de Davi e Golias, ele é um gigante. Que 1 Samuel capítulo 17, os primeiros versos, dão a tônica. O escritor, inspirado pelo Espírito Santo, começa a mensurar a grandeza desse gigante. Fala da sua couraça escamosa, fala do seu capacete de bronze, fala da sua lança, da sua armadura, do seu tamanho. Calcula-se que somente a sua armadura pesava em média 150 quilos e que ele ultrapassava seus 3 metros de altura, ou próximo a isso, talvez um pouco mais, dificilmente um pouco menos, mas de 3 metros para cima. E que então, alguém que carrega uma armadura desse peso, com essa altura, é bem provável que ele pesasse minimamente 250 quilos. Então é um brutamontes, é um realmente monstruoso. Aos olhos de quem? Com base no quê? Referendado em quem? Referendado em mim, que meço 1,80, que pesa um pouco mais de 100 quilos, um cara que pesa 250 quilos. Só a armadura dele pesa mais do que eu. Um cara que mede aproximadamente 3 metros, ou talvez um pouquinho mais. Então é um gigante comparado a mim, comparado a Davi, e até mesmo comparado a Esaú, que a Bíblia diz que do ombro para cima ninguém é maior do que ele. Mas ele é um gigante, diante de quem quer que seja. Então, mormente, os gigantes são maiores do que nós, com a base de cálculo e de referência. Ok. São mais fortes do que nós. Então é uma conta que eu não consigo pagar, é um gigante que agigantou-se. De novo, com base em que referência? Eu, nas minhas condições financeiras, algumas contas para mim são assombrosas. São brutamontes gigantes que eu não consigo, não tenho recurso suficiente para quitá-las ou aniquilá-las. Mas tem pessoas em condição mais privilegiada que essa conta nem esquenta a cabeça. De novo, base de cálculo, referência. Mas existem gigantes que são maiores do que a gente. Na grande maioria, eles o são, mostrando nossa pequenez. São mais fortes do que as nossas forças. No caso de Golias, ele não era apenas mais forte, ele não era apenas maior, ele era mais preparado. E não apenas ele era mais preparado, ele era mais ovacionado, aclamado, credenciado. As pessoas acreditavam mais nele, apostavam mais nele. Se fosse uma casa de apostas, provavelmente os apostadores, ninguém apostaria 1 centavo no Davi. Todo mundo apostaria no gigante. É a lógica. Agora vamos seguir adiante. Ele não é apenas mais forte, ele não é apenas maior, ele não é apenas mais bem preparado, mas ele também é melhor equipado. Ele não apenas é melhor equipado, como a Bíblia diz que ele é um insultante, ele é desaforado, ele insulta. O gigante tenta vencer no grito. E ele não apenas é um insultador, como ele é insistente. Ele persiste, perdura. A Bíblia diz que 40 dias
ele estando de um lado da montanha, Israel estando no outro lado da montanha, ele desce o vale, sobe o monte, vai até o território do inimigo, desafia-os, pergunta-lhes, não tem um homem aí? Então ele é maior, mais forte, mais bem preparado, mais bem equipado. Ele é um indivíduo que insulta-nos, ele é um indivíduo insistente e ele é inteligente. Ele é bem preparado, não apenas fisicamente, psicologicamente. Um indivíduo que vem 40 dias, 80 vezes, 2 vezes ao mesmo dia, no mesmo local, com a mesma proposta, insistindo, é realmente um gigante. Não é à toa que é o gigante Golias. Tão grande que adiante de si ia um indivíduo que levava o seu escudo, que deve pesar ali em torno de 15 a 20 quilos, segundo os melhores eruditos. Só tem uma questão, o gigante é grande, mas Deus é maior. Aleluia. O gigante é grande, vou repetir, mas Deus é maior. O gigante é grande, com parâmetro no quê? Em Davi. Qual a base de referência? O próprio Esaú, o próprio Saul, que daqui para cima era maior que todo israelita, mas não dava nem para chegar perto desse gigante. O gigante era maior do que Jonatas, Abner. O gigante era maior do que os 3 irmãos de Davi e do que o próprio Davi. Mas o gigante é muito menor do que o nosso Deus. Então grave isso no seu coração. Teu gigante é grande, mas teu Deus é muito maior. E mais, adiante do gigante ia um escudeiro, e adiante de Davi, ia quem? Aleluia. Adiante do gigante ia um escudeiro, um guarda-flechas, um pajem, como você quiser preferir, como você quiser chamar, o moço. Adiante do gigante ia alguém que levava o seu escudo, mas adiante de Davi há um Deus muito mais forte, mais poderoso. Então, como mesmo disse Davi, tu vens a mim, fundamentado em tudo isso que eu acabei de dizer, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O gigante insolente insulta-os e diz, dai-me um homem. Ele é inteligente, ele é perspicaz, ele sabe que sua vantagem se dá no 1 a 1. Ele sabe que sua vantagem se dá se ele for lutar contra alguém 1 a 1. Agora, numa batalha de exércitos, 10 homens poderiam cercá-lo, 15 homens poderiam cercá-lo. E daí a sua vantagem se tornaria em desvantagem. No 1 a 1, ele tem uma vantagem muito grande. Mas quando 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, não tem condições alguma. O seu gigantar, seu gigantismo vai dissolver-se. Só que o que ele não sabe ou ignora, ou quem sabe desconsidera, é que Deus não precisa de muita gente. Para criar toda a raça humana, ele criou um homem. Desse um fez 2. E desses 2 voltou a fazer mais um. E estamos aqui nós. O que ele desconsidera é que precisou de apenas um Enos. A partir de Enos, acho que é Gênesis 4:26, o nome do Senhor passou a ser invocado. Precisou de apenas um Enoque andar com ele para ser arrebatado. Precisou de um Noé para construir uma arca, salvar sua casa e continuar a história da raça humana no dilúvio. Precisou de um Abraão apenas, só um. Não precisava ter levado seu pai, não. O texto diz, deixe seu pai e sua parentela. Apenas um Abraão era o bastante. Você está entendendo isso? Precisou de um José, só um José. Foi suficiente para conservar o mundo, salvar o mundo da sua época. Precisou de um Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Precisou de um Josué para entrar na terra prometida e desterrar, triunfar sobre 31 reis. Precisou de um Sansão com uma queixada na mão para matar 1000 gigantes. Não, mas eram 1000 pessoas. Não eram 1000 gigantes, mas eram 1000 filisteus. Então, um gigante assustador. Imagine 1000.
mas ele tem uma queixada fresca de jumenta em suas mãos. E Deus só precisou de um homem, cheio de seu espírito, para vencer esse exército. Precisou de apenas um Gideão, com mais 300, para vencer batalha que 32.000 era um número insignificante. Precisou de apenas um. Você está entendendo isso? Foi só um Elias para desafiar o Baal. Só um. É só o que Deus precisa. Procurei um homem. Ezequiel 22:30. Um Daniel na cova dos leões. Deus precisou de apenas um Paulo. Apenas um. Para ser o desbravador entre os gentios. Do colégio apostólico, só um. Foi o que não morreu pelo viés do martírio, para Deus revelar o Apocalipse. E para finalizar essa história, e o melhor de todos, se através de um homem entrou o pecado no mundo, através de um outro homem, a saber Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2:5, somente um homem chamado Jesus foi suficiente para desbaratinar o exército de Satanás, para triunfar sobre as obras do mal. E 1 João 4:8, para desfazer as obras do mal. Apenas um homem foi suficiente, foi o bastante para resgatar-nos e salvar-nos. Esse homem é o Deus que se fez carne e se fez gente entre a gente, Jesus de Nazaré. A ele honra, a ele glória, a ele louvor e adoração. Amém.